Num país onde muitas famílias vivem com rendimentos instáveis, onde uma doença, um acidente ou um funeral podem desequilibrar totalmente a vida financeira de um lar, inevitavelmente surge a pergunta: quem protege a quem mais precisa? Hoje, trazemos à mesa um tema que cruza direito, economia e inclusão social. Um tema silencioso, mas bastante transformador: os microseguros em Angola. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema, temos o nosso convidado, ele que é advogado com uma vasta experiência no setor segurador, que vai nos falar aqui com bastante leveza sobre esse tema e ele mesmo vai apresentar-se. Muito boa noite, nosso convidado. Boa noite, Antonina. Nilton Agostinho, meu nome. Mais uma vez, obrigado pelo convite que nos fez para estarmos mais uma vez aqui no mundo dos seguros, de modo a levarmos a cabo esta conversa relacionada com os microseguros e esperamos que seja uma conversa bastante esclarecedora, especialmente para promover assim a literacia, que é o que realmente mais interessa nessa altura no mercado nacional. Ok. Vamos aqui começar, Certo, passo o pleonasmo pelo começo, certo, não é? certo, certo. Muito se ouve falar de microseguros em Angola, mas na realidade poucos sabem o que de facto o microseguro representa na prática. Certo. Microseguros é um produto comercial de inclusão social ou ambos? Uhum. Olha, Antonina, é interessante começar por aí porque começou-se a falar mais especificamente sobre os microseguros a partir da aprovação do novo regime jurídico que faz referência, regime jurídico no caso da atividade seguradora e resseguradora, que foi aprovado pela Lei 18/22, portanto 2022, que veio, portanto, trazer ao de cima essa questão de ser possível termos os microseguros. Mais tarde, agora em 2025, é que com a norma regulamentar 9/25 se regulamentou este produto. O que é que são então os microseguros? São os dois, tanto um produto comercial como também uma ferramenta de inclusão social. Nós estamos num contexto, ou vivemos num contexto em que até pelo menos o último censo que se fez, tínhamos qualquer coisa como 80% da nossa economia informal. Temos qualquer coisa como 58% das pessoas ou dos cidadãos angolanos, né, sem bilhete de identidade. Ou seja, vivemos num contexto de extrema exclusão social, especificamente no que toca à parte financeira, ou exclusão a nível daquilo que é a própria economia. E quando nós olhamos para o contexto dos seguros em Angola, em que temos uma taxa de penetração inferior a 1%, é preciso que se criem mecanismos com o objetivo de alcançar esta vasta maioria, que são logo 80% das pessoas, para trazê-las então à formalidade daquilo que é a economia, e os microseguros têm essa particularidade, ou seja, são produtos de seguros construídos olhando para aquilo que é a especificidade das pessoas de baixa renda, são por isso mais baratos, mais simplificados no que toca à sua contratação e ao mesmo tempo também a nível da regulamentação ou até a nível da regularização de sinistros, procura-se que sejam mais simplificados para poder então atender às expectativas das pessoas. Ok. Newton falou muito bem do contexto da Angola, não é? E quando olhamos para o contexto da Angola, conseguimos perceber que se calhar torna-se desafiante também desenhar um produto de acordo à nossa própria especificidade. Certo. Então, pela sua experiência, qual é o público-alvo dos microseguros e quem ainda fica de fora? Bom, público-alvo, como disse, perdão, nós temos a vasta maioria, né, da população angolana excluída daquilo que é o formalismo da economia. Portanto, o público-alvo são estas pessoas. Sem contar que depois temos uma franja também de pessoas que, apesar de estarem minimamente formalizadas, não têm rendimentos suficientes para conseguir contratar os produtos de seguros comuns, ou aqueles que são, vamos assim considerar, os padrões, não é? Porque numa economia, ou, aliás, num contexto em que nós temos um salário mínimo
hoje já atualizada em 100.000 kwanzas, por exemplo, e considerar que alguém para conseguir pagar uma pólice de um seguro automóvel, uma pólice anual de responsabilidade civil automóvel, tenha de gastar qualquer coisa como 30 a 40% do seu rendimento mensal para pagar esta pólice, já estamos a ver que esta pessoa muito provavelmente entre acudir às suas necessidades básicas como alimentação, segurança e vestimenta, etc., e pagar uma pólice, não vai priorizar a pólice. Portanto, este é o público-alvo. Quem ainda fica de fora, depois de se fazerem vamos assim dizer, adaptações ao contexto social, penso que já se ficaremos apenas com uma parte bastante residual da população, porque o grosso daquilo que é a sociedade angolana está, por um lado, excluída daquilo que é o formalismo, pelas razões que nós já conhecemos, e a outra parte, apesar de ter uma certa medida de formalidade, porque tem um vínculo laboral, face aos rendimentos que oferem, não conseguem efetivamente sustentar, por assim dizer, uma pólice, seja ela de seguro automóvel ou outra, por conta dos preços que habitualmente são praticados. Pois. E tendo em conta, Newton, esta realidade de que maior parte da população ainda está fora do sistema financeiro tradicional, inevitavelmente surge a questão: será que o regulador, as seguradoras, estão preparadas para lidar com esta realidade? Bom, eu penso que até o momento estamos a nos preparar e o regulador tem dado, vamos assim dizer, bastantes provas de que realmente está a se preparar e está a caminhar para a preparação efetiva para lidar com esta realidade. E como disse inicialmente, a prova maior foi em 2022, quando se aprovou a Lei 18/22, que regula a atividade seguradora e resseguradora em Angola, ter introduzido a possibilidade de surgirem os produtos de microseguros, bem como também as sociedades ou seguradoras de microseguros. Depois, agora em 25, com o surgimento da norma regulamentar que veio, vamos assim dizer, regulamentar como efetivamente estes microseguros devem ser concebidos, penso que até aqui o regulador deu provas de que está a caminhar para esta preparação. Agora, surge a necessidade dos players do mercado, as seguradoras de uma forma geral, também mudarem, por assim dizer, a mentalidade, mudarem a forma de abordagem do mercado para poderem então entender que a grande maioria do público que nós realmente queremos alcançar não está, vamos assim dizer, adequada, ou os nossos produtos não estão adequados à grande maioria da população. Portanto, quem tem de efetivamente fazer aqui algum tipo de adaptação somos nós, players do mercado, e não o contrário, né. Então, penso que, as seguradoras, algumas já começaram a se adaptar a essa nova realidade, ou à realidade angolana, outras provavelmente se estão a preparar para isso, com eventualmente alguns receios legítimos, mas penso que este é o caminho. Deveremos todos caminhar por aí. Pois, e na realidade é um bem-aja, não é? Desta aprovação da norma regulamentar de microseguros, Certo. mas essa norma acaba por levantar também várias leituras a nível jurídico, não é? E pela sua experiência, nós gostaríamos de perceber o que é que essa norma traz de diferente em relação à norma dos seguros, porque nós percebemos que essa norma traz consigo as suas próprias especificidades. Certo. Que leitura faz disso? O que é que muda na prática? Bom, traz consigo, no caso a norma regulamentar 9/25, perdão, traz consigo muitas coisas diferentes daquilo que é o padrão. Por exemplo, eu vou só lhe dar aqui alguns exemplos, né? O artigo 25 desta norma regulamentar 9/25, o artigo 22, aliás, faz referência à simplificação e à redação dos documentos. Um dos aspectos que, via de regra, as pessoas mais reclamam, quer dos produtos de seguros como também da banca, é a linguagem, não é? A linguagem, as letras que são bastante pequenininhas, que ninguém consegue compreender, e só quando surge algum problema é que depois aparece o funcionário a dizer: olha, está aqui, o senhor assinou e não leu essa parte.
Este artigo 22, por exemplo, fala da simplificação e diz que a linguagem que deve conter o contrato deve ser uma linguagem simples, não devem conter ou não devem constar dos contratos fórmulas ou cálculos complexos, deve ter um número de páginas reduzido. Aliás, a Antonina sabe que, via de regra, as condições gerais das apólices são calhamaços, né? Que até mesmo para quem está habituado ali a tratar de seguros, dá uma certa preguiça, entre aspas, ler aquilo tudo. Mas então diz aqui, número de páginas reduzido, e depois o texto deve ser um texto legível, quer pelo tamanho da letra, bem como pela fonte escolhida. Ou seja, este é um aspecto que já torna aquilo que são os microseguros diferentes dos produtos padrão, no que toca a esta parte. Depois, tem aqui um outro aspecto que é relacionado já com a regulamentação, ou a regularização, aliás, dos sinistros. Estamos a olhar para o prazo que este regulamento apresenta. Devem ser indemnizados em 10 dias depois de recebidos os documentos necessários para a instrução do processo. No que toca aos produtos padrão, nós temos até o momento 30 dias para fazer isso. Ou seja, depois de recebidos os documentos necessários e terem sido tratadas todas as questões relacionadas com peritagens e etc., a seguradora nos produtos padrão tem 30 dias para liquidar a indemnização. Nos microseguros tem 10 dias. Então, olhando só por essa perspectiva, nós conseguimos perceber que a norma regulamentar 9/25 veio trazer aqui uma verdadeira simplificação, e eu faço votos de que um dia esta norma sirva para regulamentar os produtos padrão, ou pelo menos servir de espelho, não é? Porque os tempos aqui apresentados e os critérios tornam não só o produto mais apetecível, mas também aumenta a segurança e confiança das pessoas naquilo que é a atividade seguradora. Ok, muito bem, Newton. Referiu a norma, referiu as especificidades, mas há aqui um tema que se levanta. O regulador coloca prazos, Uhum. eh, coberturas e limites de capitais muito bem definidos. Exatamente. Será que essa colocação não inibe de alguma forma a inovação das seguradoras ou acaba por ser um apoio? Bom, é uma pergunta muito interessante, mas seria importante também esclarecer ao público o seguinte: os produtos de microseguros, conforme são concebidos aqui pela norma regulamentar 9/25, eles têm não só os capitais bem definidos, capitais máximos, bem como também os produtos em que efetivamente, ou as coberturas que efetivamente podem ser comercializadas nesta modalidade de seguros. E eu vou recorrer aqui, por exemplo, à própria norma. Ela tem no seu anexo quais são os produtos ou as coberturas que podem efetivamente ser comercializadas neste segmento. Por exemplo, no ramo vida, estamos a nos referir às coberturas de morte por doença ou acidente, invalidez total e permanente, invalidez absoluta e definitiva, doenças graves e ainda auxílio ou proteção funeral. Este é do ramo O vida. tema que não se gosta de falar. Exatamente, exatamente. É. Já no ramo não vida, estamos a nos referir a coberturas como habitação e conteúdo, gado ou ferramentas ou produção agrícola. Depois, mercadorias transportadas, doença e acidentes pessoais. Penso que o objetivo do regulador ao trazer esta lista, vamos assim dizer, bem definida de quais são os produtos tanto do ramo vida como do não vida e bem como também quais são os limites máximos do capital, foi por um lado olhou aliás para aquilo que é o público-alvo, por um lado, quais são as reais necessidades desse público-alvo, quais são as suas verdadeiras vulnerabilidades a nível da vida social, não é? E por outro lado, procurou simplificar no que toca ao limite destes capitais, porque como sabemos, o capital seguro de uma apólice está intimamente ligado ao prémio. Também. Quanto maior for o capital seguro, também Do prémio. mais alto será o prémio. Então não adianta nós colocarmos, por exemplo, que
para o produto de acidentes não, o produto de microseguro do ramo não vida, doença, ao invés de ser ou ter um limite máximo de 5 milhões de kwanzas, vamos colocar 20 milhões. O facto é que aquela pessoa que efetivamente precisa deste produto de seguro de saúde em microseguros não vai conseguir comprar ou pagar o prémio respectivo a 20 milhões de kwanzas de cobertura. Então, é mais fácil colocarmos, mais fácil diria, mais justo colocarmos os prémios ou os capitais máximos bem definidos para que, por um lado, as seguradoras possam se adaptar àquilo que é a realidade do público-alvo e não o contrário, como disse há pouco tempo, mas isso não vai, penso eu, de alguma forma, como que limitar aquilo que é a forma da abordagem das próprias seguradoras ou a sua criatividade. Pelo contrário, como qualquer jogo, entre aspas, não que se trata aqui de um jogo, mas como qualquer jogo existe o campo em que se deve jogar, em que as linhas estão muito bem definidas e as regras que são aplicáveis àquele jogo. Portanto, o jogador, uma vez entrando para o campo, deverá, mesmo com a sua criatividade, obedecer aquilo que são as regras estabelecidas e jogar dentro das 4 linhas que ficarem definidas e, portanto, penso que neste aspecto não ficam as seguradoras limitadas no que toca à sua criatividade, mas pelo contrário, aqui o regulador obriga a que as seguradoras consigam, dentro deste quadro muito bem definido, dar asa à sua imaginação. Ok. Conseguimos perceber aqui também, com a informação que o Newton nos passa, que a preocupação do regulador é proteger o tomador de seguro vulnerável. Corretamente. Mas gostaríamos de perceber aqui, esta proteção está a ser adequada de acordo à necessidade do tomador de seguro vulnerável ou ainda existem zonas cinzentas? Bom, a norma, como qualquer obra ou como qualquer realização humana, a norma regulamentar 9/25 não é perfeita. Hum, Penso que o regulador procurou ao máximo olhar para todas as vertentes possíveis para levar a maior proteção possível ao tomador de seguro. Mas existem ainda algumas normas, algumas zonas cinzentas. Por exemplo, falei há pouco tempo do prazo de 10 dias para regulamentar ou regularizar, aliás, os seguros. Temos que ter em atenção que ela faz referência, por exemplo, quando estiverem reunidos todos os documentos necessários, mas não diz quais são. Então, eu como seguradora posso definir 15 documentos necessários, por exemplo, e a seguradora B vai definir 5 e a seguradora C vai definir 8. Ou seja, são estes, esse é apenas um exemplo dentro de vários, né? Algumas zonas cinzentas que penso que o regulador eventualmente poderá aqui trazer mais clarificação para não deixar ao critério das seguradoras e depois, ao invés de os microseguros atingirem o seu objetivo, que é de alcançar o público que realmente é excluído, quer por causa da informalidade, quer porque não têm rendimentos suficientes, não é? Faça precisamente o contrário, que é levar essas pessoas a terem mais certeza de que não devem contratar o seguro, porque lá está, nós estamos habituados, por exemplo, dentro daquilo que é a nossa realidade, quando surge um funeral, as pessoas se reúnem, não é? Num conselho, entre aspas, de família, definem como vão fazer, fazem as contribuições que têm que ser feitas e depois, com o dinheiro arrecadado, organizam o funeral. Isso resolve-se em pouco menos de 1 hora, um dia no máximo, vamos assim dizer. Se as pessoas sentirem que, passando para uma seguradora, um microseguros, este processo, ao invés de ser célere, leva 15 dias a ser regularizado, certamente que as pessoas vão preferir continuar na informalidade e a tratar as questões dentro daquilo que são contribuições familiares para tratar de um funeral. E é precisamente isso que nós devemos evitar. Pois, o Newton até parece que está a ver, porque esse foi o nosso tema anterior. E já levantou muita coisa em relação Exatamente. a isso que também temos que trabalhar para a maior aceitação desse produto, né? Sim, Que ainda é ainda é um certo tabu, né? é um tabu Certo. muito grande. Mas o que o Newton estava a dizer, e é verdade, não é? A lei traz aqui a questão de ter uma linguagem clara, facilitada,
a transparência na comunicação, não é? E na documentação, que é o que não se verifica, obviamente, atualmente nos outros produtos, né, em relação ao seguro. Temos o prémio, que os clientes questionam, mas o prémio é Eu o meu vou receber. a coisa por contratar o seguro. Os clientes perguntam sempre, não vão me dar alguma coisa? Vou ter um sinistro, sinistro. O que é O que é sinistro? sinistro? Faz confusão. Então, o regulamento traz aqui essa questão de ter uma linguagem clara Exa- e que acaba por ajudar muito, não é? E acaba também por, de alguma forma, incluir Exa- as pessoas que não percebem essa linguagem muito mais profissional. Exato. Como eu gosto de dizer, o segurez, né? Exatamente. Na sua opinião, Newton, de acordo com a sua experiência, estamos aqui a caminhar para uma mudança no geral a nível do setor ou se trata apenas de uma exigência formal? Uhum. Bom, nesta altura, portanto, a norma regulamentar tem menos de um ano. A Lei 18/22, portanto, a lei que regula a atividade seguradora e resseguradora em Angola, tem agora, vai fazer agora em julho, 4 anos. Penso que à data nós estamos ainda a caminhar, ou vamos assim dizer, estamos ainda diante de um formalismo, por assim dizer. Mas o objetivo macro, no médio e longo prazo, é precisamente mudar a cultura tanto das seguradoras, no que toca à abordagem no mercado, bem como das pessoas a olharem para aquilo que são produtos de seguro, não é? Porque é como todos os processos. Há uma frase que eu li em tempos, num livro muito interessante, nem era suposto estar a encontrar isso nesse livro, né? As 48 Leis do Poder, passa aqui a publicidade, que dizia que a única coisa que acontece de repente e que é permanente, lá está eu novamente a falar disso, é a morte. Tudo o resto leva tempo. Ou seja, os processos, como no caso específico estamos aqui a tratar de divulgação e massificação dos seguros, e por meio do qual, ou por meio do qual queremos que os microseguros sejam este veículo, não são coisas que acontecem de repente e simplesmente já está, já aconteceu. Não, leva tempo. E devemos olhar para isso com vamos assim dizer, com um certo realismo de médio, longo prazo. Estamos aqui a falar, digo eu, pelo menos dentro de 15 anos, 20 anos, poderemos com alguma certeza olhar para o ano 2026 e dizer que sim, de facto, de lá para aqui tivemos uma evolução, a taxa de penetração dos seguros teve um incremento, as seguradoras tiveram uma mudança na abordagem ao mercado, muito por conta da norma regulamentar 9/25. Agora, se quisermos olhar numa perspectiva imediatista, penso que não vamos conseguir com a mesma certeza, né, ter esses dados palpáveis. Newton, apresentou-nos aqui um leque de informações muito grande, mas não podemos nos esquecer daquilo que é a nossa realidade. E não podemos falar de microseguros em Angola sem falar da economia informal. Certo. E temos em atenção que a maior parte da população ativa está inclusa nisto, economia Exatamente. informal. Exato. Nós gostaríamos de perceber aqui, é possível continuarmos a caminhar com os microseguros, mesmo tendo essa questão da economia informal ou de maior parte da população estando fora do sistema financeiro, ou temos que incluir, que efetuar uma inclusão, não é, um encontro dessas pessoas com o setor financeiro para que possamos caminhar, porque a nossa realidade em si nos remete a isso. Nós temos uma população jovem, grande e fora da economia, digamos assim, formal, Exato. não é? Bom, Antonina, também é questão muito interessante, porque os microseguros nos mercados em que já foi, ou já foram, aliás, implementados, experimentados e implementados, e que hoje continuam, por assim dizer, a fazer a diferença, não é? Vieram ou foram implementados, e no caso de Angola não é diferente, especificamente com este objetivo.
que é de conseguir tirar da informalidade, não é? Esta vasta maioria de pessoas. Ou seja, os microseguros não são propriamente a panaceia, não são a cura universal do problema da informalidade da economia, mas é um caminho por meio do qual nós podemos trazer as pessoas para a formalidade. É certo que num primeiro momento, e por isso é que as coberturas são conforme são, os requisitos são conforme são, num primeiro momento nós, setor, é que teremos de necessariamente nos adaptar àquilo que são as necessidades e a realidade das pessoas que nessa altura encontram-se como que excluídas da economia, pelo menos da economia formal. Para que a posterior, depois das pessoas já conseguirem experienciar o que é ter um seguro, não é? Elas mesmas se sintam voluntariamente levadas a continuar a ser, vamos assim dizer, beneficiárias destes seguros. Um dado aqui interessante: apesar de termos uma economia que é informal, ou pelo menos até 80%, né, informal, há dados muito interessantes que foram divulgados em 2024. Cerca de 33% da população em Angola tem acesso à internet. E mais, cerca de 75% dos angolanos têm acesso a um telemóvel. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas que estão nessa altura excluídas, por assim dizer, da economia formal, não estão propriamente alheias ao que se passa no mundo, não estão infodesconectadas, não estão propriamente a viver, vamos assim dizer, num casulo isolado da sociedade como tal. Então, o que é que nós precisamos de interpretar destes números? 80% da economia é informal. 75% das pessoas em Angola, dos angolanos, têm acesso a um telemóvel. Se calhar, e aqui olhando para o que disse certa vez um economista muito famoso na nossa praça, se calhar a nossa formalidade é que é formal demais e não o contrário. Porque quando mais de 50% das pessoas está fora do mercado formal, é porque o problema não está com essas pessoas. Provavelmente nós é que estamos a formalizar demais as coisas ao ponto de excluir a vasta maioria das pessoas. Porque se elas conseguem ter um telemóvel, elas conseguem ter um seguro. Digo isso porque em realidades como a África do Sul, Moçambique, que são aqui mais próximas de nós, os microseguros estão intimamente ligados a produtos como o telemoney, ou o que hoje temos aqui uma companhia de telefonia móvel a fazer, não é? Que não vou dizer qual é, pelas razões óbvias, mas que tem a ver com o quê? As pessoas não pagam os seguros com dinheiro, pagam os seguros com UTTs. Né? Faz-se o desconto automaticamente no UTT que ele vai carregar na próxima semana ou no final do mês. Então, se as pessoas conseguem ter telemóveis, e nem estamos a nos referir aqui a smartphones, estamos a falar de telemóveis, né? Os famosos telemóveis de botões ou analógicos. Se elas conseguem ter acesso, 75% dos angolanos têm acesso a telemóveis, podem, por meio destes telemóveis, ser potenciais clientes dos microseguros. Então, é uma questão de olharmos para os números, como eu gosto de dizer, a matemática é uma ciência muito boa e a estatística também ajuda a quem é decisor a tomar decisões mais próximas da realidade. Newton informou-me que está que até acabou por passar assim por algumas questões que havia de fazer. Não, não tem problema, está mesmo aqui a informar, e é importante que se fale disso, não é? Que as pessoas percebam. Certo. E então, qual é o verdadeiro valor dos microseguros, não é? Porque normalmente as pessoas que mais precisam são as menos informadas, Exatamente. infelizmente. Mas tocando nessa questão da informalidade, a informalidade, em termos de economia, também traz aqui um outro tema, que são os rendimentos irregulares. Certo. Ou seja, hoje ganha 10, amanhã ganha 8, depois ganha 7, e temos aí a questão do pagamento dos prémios, Certo. não é? Na sua opinião, Newton,
esta gestão de pagamentos de prêmios mensais acaba por ajudar, não é, Uhum. a essas pessoas ou atrapalha um pouco mais naquilo que é a economia, dada a instabilidade dos seus próprios Seus rendimentos? Exatamente. Antonina, é uma pergunta muito interessante porque, lá está, de acordo com a construção ortodoxa ou padrão dos produtos de seguros, né? Nós temos o prémio, de facto, é anual, mas depois ele pode ser, ou o pagamento pode ser fracionado, né? Mensal, trimestral, semestralmente. Esta é na construção padrão. Na construção dos microseguros, nós vamos precisar, nós, setor, de mudar mesmo o chip. Porquê? Nós temos aqui a norma regulamentar, e eu vou voltar a ela com alguma regularidade, que no seu artigo 34 diz quem podem ser os agentes de intermediação da venda destes microseguros. Por exemplo, lá está, mais uma vez vamos falar da mesma coisa. Logo a linha A, agentes funerários, ou seja, as agências funerárias podem ser intermediários na venda dos microseguros. Cooperativas e grupos agrícolas, sindicatos, companhias de serviço de telefonia móvel, organizações não governamentais, ou seja, ONGs, profissionais de saúde, escolas de ensino particular e público, para dizer apenas essas. Por que que eu mencionei estes que podem ser os intermediários? Porque a ideia é que, por exemplo, no que toca aos produtos de saúde, aos produtos relacionados com microseguros para as colheitas, a ideia é que não sejam os agricultores individualmente a irem para a seguradora ou para a empresa de microseguros contratar, mas que sejam eles unidos, seja numa associação, seja num Uhum. sindicato, seja numa cooperativa, que vai a cooperativa representá-los, contrata este seguro e com base nisso todos estão protegidos. Por que que isso facilita a ultrapassar a questão de prémios mensais ou prémios trimestrais ou semestrais? Porque na realidade este prémio vai ser retirado da contribuição que as pessoas vão pagar por fazerem parte daquele sindicato, por fazerem parte daquela cooperativa. Então, quem vai efetivamente aparecer como o tomador de seguro serão as cooperativas ou estes grupos, ou as ONGs inclusive, que poderão apresentar ou pagar os prémios em modalidades a combinar com a própria empresa de seguros, mas os seus segurados ou os beneficiários não terão de se preocupar, face mesmo aquilo que disse a Antonina, não terão de se preocupar com o seu rendimento que é instável ou pelo menos não é regular mensalmente. Depois tem aqui um exemplo muito interessante que aconteceu numa certa aldeia na África do Sul, em que foi implementado microseguro para questões de maternidade. E ficou o chefe da tribo, ou o chefe tribal, por assim dizer, responsável por fazer esta contratação de seguro. Então, todas as famílias, absolutamente todas as famílias da aldeia, contribuíam numa certa regularidade, ou com uma certa regularidade, com os seus poucos rendimentos, para que no final de um determinado período o chefe tribal, acompanhado dos seus, pudesse ir a esta empresa de microseguros fazer a reativação ou o pagamento do prémio relacionado com aquele seguro. Qual era o objetivo? Era que sempre que qualquer mulher daquela tribo estivesse concebida, pudesse ter os cuidados pré-natais até aos cuidados já relacionados com o parto e depois os cuidados relacionados com os primeiros 6 meses, né, de cuidados com a criança. Então, o objetivo é sempre olhar não como um único segurado, mas o grosso. Se elas puderem, as pessoas no caso, puderem se unir e depois ter uma única entidade que facilmente vai contratar com a seguradora ou com a empresa de microseguros, torna-se muito mais fácil conseguir ultrapassar essa aparente dificuldade dos rendimentos não regulares. Ok, quer dizer que é uma contribuição, né, Exata conjunta Exa que vai servir na realidade para pagar o prémio. O prémio, exatamente. Ok, é uma xiquilazinha. E Não, pronto, dentro aqui da nossa realidade diríamos isso, é fazer uma quichiquila para que depois no final de um determinado período
possa a pessoa encarregue de receber essa quichiquila fazer o pagamento do prémio e estarem todos, obviamente, protegidos. Protegidos. Ok, isso é muito interessante. Para fazer esse contexto que acaba de trazer aqui, é bastante interessante. Mas um outro lado, não é? Vamos virar um pouco e vamos olhar para o lado das seguradoras também. Certo. O regulador traz aqui prazos bem definidos relativamente à resolução de sinistros. Uhum. E temos que olhar também, obviamente, para a sustentabilidade das próprias seguradoras. Exato. Nós gostaríamos de perceber aqui, Newton, esta resolução muito rápida dos processos de sinistro a nível dos microseguros, que impacto é que elas têm para as seguradoras? Bom, hum, de facto, é uma pergunta, vamos assim dizer, caricata e pode colocar em xeque, né, que questões relacionadas inclusive com a existência ou não de fraudes, etc, etc. Mas em verdade se diga que quando se fala aqui de celeridade na regularização de um sinistro e o prazo que foi muito bem, digo eu, definido pelo regulador de até 10 dias depois de estarem, vamos assim dizer, cumpridos ou entregues todos os documentos. Apesar de parecer um prazo muito curto, não significa que se vai pagar os sinistros, por assim dizer, às cegas. Não é esse o objetivo. O objetivo é que, da mesma forma que os produtos são concebidos de forma simplificada, o procedimento para a sua ou para a regularização de eventuais sinistros que surjam seja também simplificado. Como é que nós podemos alcançar isso sem, entretanto, lesar, por assim dizer, os interesses das seguradoras, que para todos os efeitos, como qualquer empresa, como qualquer sociedade comercial, visa o lucro, não é? Este é o ponto principal quando alguém se decide a criar uma empresa. Como é que se pode fazer isso? Podem existir aqui várias possibilidades, mas uma delas é definir, as próprias seguradoras, definirem tetos máximos, ou tetos máximos, até os quais, digo, em termos de valor, até os quais fazem-se os pagamentos, claro, dependendo também depois de cada produto, fazem-se os pagamentos das indemnizações sem, vamos assim dizer, peritagem, por exemplo, Ok. não é? Imaginemos, alguém que tenha a cobertura relacionada com o produto de, vamos assim dizer, seguro de vida, não é? Em caso de morte, ou auxílio ao funeral. Os documentos necessários quais seriam para comprovar que uma pessoa morreu? Por exemplo, vá, Boletim de óbito. boletim de óbito, bilhete de identidade da Do pessoa e eventualmente daqueles que vão ser, beneficiários. exatamente, vão ser os beneficiários. Depois disso provado e considerando aquilo que é a realidade nacional em que temos, vá, em termos de despesas assim muito diretas de um funeral, é a própria urna, eventualmente o arranjo, conseguir tratar administrativamente das questões junto do cemitério, etc. É estabelecer um preço diria, um valor que é o habitual, não é? E dizer que até aqui, desde que me entreguem os documentos relacionados com boletim de óbito, bilhete de identidade das pessoas que estão como beneficiárias, eu pago em 48 horas, por exemplo, não é? Porque não adianta, vá, querer fazer uma peritagem, por exemplo, numa situação de óbito. Qual seria a peritagem? Ir à morgue? Ou seja, existem mecanismos de simplificação que não necessariamente significarão uma espécie de pagamento de sinistros às cegas. É óbvio que, dependendo de qual for o produto, depois podem ser definidos outros critérios. Por exemplo, no que toca ao produto, aos produtos agrícolas ou ao microseguros agrícola. As experiências de países em que isso já está implementado, o que é que procura-se fazer? Ao invés de ser um seguro padrão em que tem de se verificar se existiu um dano ou não na colheita, né? E estamos a falar aqui de danos, estamos a falar de secas ou chuvas em excesso ou até mesmo pragas. Ao invés de ter que sair ao campo verificar se efetivamente houve ou não algum dano, o que é que as seguradoras nestes contextos estabelecem? É um padrão, ou seja, se para que uma colheita possa dar bons frutos, não é? Anualmente tem de chover até X mililitros de águas pluviais, etc. Lá os técnicos saberão melhor como dizer isso, não é? Eles vão medir se no ano 25
choveu menos do que devia, então logo à partida eu já te devo pagar X. Porque se choveu menos do que devia, quer dizer que a tua colheita pelo menos não será como aquela que estava a ser perspectivada. Exato. Ou seja, ao invés de olhar na perspectiva do seguro como nós a concebemos no padrão que é, teve sinistro, participou, vou lá verificar, só depois de verificar é que eu pago, vamos olhar em perspectiva, numa perspectiva diferenciada, porque o produto em si deve ser mesmo abordado de forma diferente. Milton, no seu ponto de vista, vamos já ver aqui pela abordagem que fez, qual é a maior dificuldade das seguradoras? Será na construção do produto, na distribuição ou no pagamento de sinistros? Eu penso que nessa altura a grande dificuldade está na concepção dos produtos. Apesar de que o regulador, entre aspas, já nos fez o favor de colocar quais devem ser as coberturas, quer para o ramo vida como o ramo não vida, a concepção desses produtos implica ir à rua, implica falar com as pessoas, implica pedir, entre aspas, a opinião das pessoas. Porque se nós concebermos o produto a partir de um escritório com ar-condicionado, a pensar no que o senhor João, que vive numa lueca, está a precisar, dificilmente vamos conseguir chegar naquilo que é a sua real necessidade. E isso implica o quê? Já algumas seguradoras de facto têm feito isso, na minha opinião deviam ser todas, é ir às praças, ir aos mercados, saber das pessoas o que é que eles precisam, é ir para a periferia e saber quais são, apesar de que quer queiramos, quer não, acabamos todos vivendo na periferia, mas uma coisa é viver lá como um mero cidadão, outra coisa é ir para lá como técnico para fazer um levantamento de quais são as reais necessidades daquelas pessoas e com base nisso conceber o produto. Para mim, a maior dificuldade nessa altura é conceber produtos à altura ou pelo menos que estejam de acordo com as necessidades das pessoas. E depois os canais de distribuição. Nós nos habituamos, digo nós, o setor, nos habituamos a ter os clientes ou prospectivos clientes a irem ao nosso encontro. Criamos a nossa agência, colocamos um reclame, Antonina Seguros S.A. Pronto. E estou à espera que as pessoas vão ter comigo. Veio, não veio, problema deles. A abordagem deve ser diferente. Em vez de esperarmos que as pessoas venham ter connosco, porque para elas vai ser, vamos assim dizer, um incômodo de sair do meu local, da minha zona de conforto, que é saio da minha casa, vou para o mercado e depois do mercado vou para a minha casa e eu vivo neste ambiente. Ter que chegar até a Mutamba, ter que chegar ao asfalto, entre aspas, para ir ter com a seguradora, opa, só o dinheiro do táxi que eu vou gastar já dá para fazer o jantar. Então não vou. Né? Então a abordagem deve ser ao contrário. E falou-se aqui, por exemplo, da utilização das empresas de telefonia móvel. Penso que temos boas oportunidades e lançar aqui um repto, se calhar, às empresas de telefonia móvel em Angola, né? Até agora são 3, sobre capitalizar esta possibilidade de, junto das seguradoras, começarem a comercializar seguros. A lei já permite que se faça isso, né? Porque hoje no mundo as empresas de telefonia já não são só empresas que fazem gestão da rede móvel. Já não, isso, vamos assim dizer, já há muito ficou ultrapassado. Hoje as empresas de telefonia já são muito mais. E há aqui a oportunidade das empresas de telefonia que hoje conseguiram já alcançar 75% dos angolanos poderem se juntar às seguradoras ou vice-versa para capitalizar também os produtos de seguros, no caso microseguros, e consequentemente aumentar a nossa taxa de penetração de seguros, porque nós vivemos, vá, no nosso contexto aqui da nossa região da África, né? A média de penetração de seguros é 3% e nós estamos abaixo de 1%. Países como a África do Sul estão com uma média ou com uma taxa de penetração de seguros acima de 10%. Então, é olhar para as experiências dos outros, né? E fazer o necessário benchmarking e trazer para nós, adaptando à nossa realidade. Penso que essas são as duas principais dificuldades: concepção dos produtos e depois os canais de distribuição. É como se diz, não é? Conforme a roda gira já foi inventada, não é? Só devemos adaptar então aqui
à nossa realidade. Mas há aqui uma ideia, Newton, de que os microseguros não são lucrativos, vamos dizer assim. Será que é um mito ou esta ideia de facto tem fundamento? Bom, lá está, como disse há pouco tempo, não é? Ninguém em sã consciência vai empreender ou criar uma empresa se não tiver como objetivo primário, por assim dizer, ou fundamental, lucro ou lucro. Mas é preciso também olhar noutra perspectiva. Enquanto o mercado ou os seguros em Angola não tiverem a abrangência que merece, ou seja, devemos e temos condições para passar do 1%, porque continuamos abaixo de 1% da taxa de penetração. Enquanto essa taxa de penetração não aumentar, as empresas de seguros também vão continuar a ter menos lucros do que poderiam se eventualmente o cenário fosse diferente. E depois há aqui outro contexto. Existem produtos, como disse, que numa fase inicial devem as seguradoras abordar primeiro como uma questão de, vamos assim dizer, educação da sociedade e só no médio e longo prazo olhar para estes produtos ou para estes segmentos de produtos numa abordagem do lucro. O que é que eu quero dizer com isso? Os microseguros como tal, pela sua própria concepção, não são do tipo de produtos que se investe hoje e amanhã já se consegue um lucro extraordinário. Não são. Nem é essa a sua essência. Mas se, e imaginemos, se dentre os 80%, por exemplo, de pessoas, né, ou desse 80% da informalidade, as pessoas que lá se encontram, se pelo menos se pelo menos conseguirmos trazer para aquilo que é a realidade dos seguros 50% destes, nós vamos ter, primeiro, uma maior taxa de penetração dos seguros e, consequentemente, todas as seguradoras que empreenderem no que toca aos microseguros sairão a ganhar. Primeiro porque aumentam a sua base de clientes e lá está. Quando se aumenta a base de clientes, se o serviço for bem prestado, aquele que hoje só contratou o seguro de saúde, porque na família as pessoas ficam doentes e nós temos ainda as malárias e os tifoides, né? Ele só contratou isso hoje, porque é uma necessidade que lhe aflige. Mas quando ele perceber que isso funciona e que quando fica doente, de facto, as coisas correm com maior leveza, quando ele tiver, por exemplo, já no campo, com a sua lavra, ele vai se lembrar que afinal também é preciso um seguro, porque quando ele fica doente, resolve. Epá, se aqui a plantação não funcionar, eu já sei quem é que me pode pagar caso eu não consiga tirar aqui os rendimentos suficientes. Então, vamos aumentar a base de clientes e estes clientes vão necessariamente, quando o serviço for muito bem prestado, ser fidelizados. Logo, se é lucrativo, mas não no médio ou no curto prazo. É lucrativo, será lucrativo no médio e longo prazo. E é nessa perspectiva que todo o mercado, ou todos os players do mercado, devem abordar os microseguros, não já numa intenção de retirar agora o lucro e fazer daquilo, por assim dizer, o cavalo de batalha para crescer 30%, 80%, mas olhar na perspectiva de médio longo prazo. Onde é que nós queremos estar, ou onde é que o setor quer estar, o setor de seguros quer estar daqui a 50 anos. Tivemos no ano passado 50 anos de independência, né? Quando estivermos há 100 anos de independência, onde é que o setor de seguros quer se enquadrar? Como apenas um ente marginal no que toca à contribuição para o crescimento nacional, abaixo de 1%, porque quando se diz que a taxa de penetração está abaixo de 1%, quer dizer que o volume de prémios, né, recebidos por todas as seguradoras, o que é que contribuíram a nível da riqueza nacional? O que contribuíram é abaixo de 1% daquilo que é o produto interno bruto.
E eu sei e acredito que os outros players do mercado ou pessoas que estão no mercado sabem que nós temos muito potencial para contribuir mais para a riqueza nacional. Então, olhar nessa perspectiva, penso que é muito mais saudável do que olhar se é ou não lucrativo. No curto prazo não será lucrativo. E como disse, recordo aqui, a única coisa definitiva ou permanente que acontece de repente é a morte. Tudo o resto leva tempo. Newton, como gestor, na sua opinião, que indicadores é que deviam ser usados para medir o sucesso dos microseguros? Bom, assim, de forma global, penso que os indicadores, né, para podermos, no médio e longo prazo, medirmos se os microseguros de facto foram ou não um sucesso, mas acredito que serão. Primeiro é o número de apólices emitidas, depois o número de apólices renovadas e ainda o número ou não de reclamações, e só numa fase posterior é que olharíamos para o tempo de regularização de sinistros, porque vai estar intimamente ligado, por assim dizer, àquilo que são as renovações das apólices, porque se as pessoas não estiverem satisfeitas no que toca à forma como os sinistros são regularizados, dificilmente vão renovar as suas apólices. Então, penso que o padrão, por assim dizer, para poder, ou os indicadores que nos poderão apresentar aqui com maior clareza se estamos diante de um sucesso ou não, são esses. Depois, obviamente, o impacto social que isso vai ter na vida das pessoas. Ok, agora mesmo já na reta final, eh, que papel o Estado, as seguradoras deviam ou devem desempenhar para que os microseguros cumpram o seu papel social? No caso, o Estado, as seguradoras e o regulador. Certo. Bom, eu penso que cada um tem um papel, vamos assim dizer, distinto, né? E igualmente importante. Obviamente que o Estado, pela sua posição, acaba tendo aqui uma responsabilidade maior. E penso que, considerando o facto, como dissemos no início, em que temos ainda uma franja muito grande das pessoas sem bilhete de identidade, são cerca de 50%, 58% dos angolanos não têm bilhete de identidade. Temos uma economia ainda informalizada em cerca de 80%. Penso que o papel do Estado acaba sendo, primeiro, conseguir criar ou gizar políticas para que estas pessoas primeiro possam eventualmente já ter a sua identificação civil, não é? Depois, ou massificar, aliás, este registro civil. Depois, olhar também na perspectiva da literacia, que vai implicar que, eventualmente, desde o ensino de base, sejam incluídas, ou seja, incluído no currículo das escolas, matérias relacionadas com a educação financeira, porque lá está a coisa de educar o homem novo, né? O homem novo se educa todos os dias e nós não podemos querer transmitir educação financeira a pessoas adultas, né? Vai ser muito mais difícil fazermos isso. Depois, o próprio regulador, penso que o seu papel tem vindo a ser bem feito, pode melhorar no que toca à fiscalização, a ações também de literacia, a promoção do próprio produto, criação de fóruns de debate com as comunidades para poder então colher delas informações na primeira pessoa do que elas esperam dos seguros e posteriormente as seguradoras, com base em todos esses elementos que serão aqui debitados quer pelo Estado, quer pelo regulador, poderem construir, não é, ou conceber produtos que se adequem às necessidades das pessoas e não esperar o contrário, que as pessoas se adequem aos produtos que pretendem ser ou que se pretende conceber. Ok. Newton, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por essa conversa esclarecedora. Que Aprendemos agradeço. bastante, eu ao menos aprendi bastante. Saí daqui com a minha vasilha cheia, não é? É sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Antonina. Espero que Obrigado. volte mais vezes. Estaremos sempre abertos, como eu gosto de dizer, todos somos poucos quando o assunto é a literacia ou o aumento da nossa taxa de penetração de seguros. Portanto, sinto-me lisonjeado sempre que sou convidado e sempre que possível poderei atender ao convite. Com muito gosto. Ok.
A todos quantos nos acompanharam até agora, muito obrigada e continuem a nos seguir para maiores aprendizados. Curtam o nosso canal no YouTube, Podcast Mundo dos Seguros. Dão um like, subscrevam e continuem a nos acompanhar para maiores aprendizados, pois o conhecimento é a nossa maior cobertura.